amigas, tudo bem com vocês? Já estamos hoje no nosso 10º encontro. Falaremos hoje sobre a pessoa e a sociedade. Antes, então, de iniciarmos o nosso encontro, convido você a cantar conosco essa bela canção. Vamos lá? Vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória com a glória do Senhor. Vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória com a glória do Senhor. Bom, pessoal, após então cantarmos juntos essa bela música que nos recorda que estamos reunidos aqui para celebrar, né? Estamos reunidos em nome de Jesus. Vamos pedir nesse momento que o Espírito Santo ilumine o nosso coração, ilumine a nossa vida, ilumine os nossos passos, para que nós possamos hoje entender as palavras que o Senhor tem para cada um de nós. Invocando a Santíssima Trindade, iniciemos o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje, a nossa oração inicial é uma oração que o Papa Francisco escreveu, uma oração muito bonita. Por isso, então, ela vai aparecer aqui na sua tela, você pode ir acompanhando na legenda, enquanto o catequista vai rezando bem devagarinho. Vamos rezar todos juntos, então? Senhor e Pai da humanidade, que criaste todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi em nossos corações um espírito fraterno. Inspirai-nos o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles, para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperanças compartilhadas. Amém. Que maravilha ter cada um de vocês em mais uma catequese com cada um de nós. Hoje, nesse momento, convido você a lembrar um pouquinho do encontro anterior. No encontro passado, nós falamos a respeito do pecado, como o pecado corrompe o ser humano, né? São Paulo nos diz que a consequência do pecado é a morte. E hoje, nesse encontro tão importante, que nós vamos entender a relação entre a pessoa e a sociedade, convido você a escutar a historinha da semana e aprender com ela. Hoje vamos falar a respeito da missão. Conta-se que o Deus dos macacos apareceu a 3 representantes da comunidade e lhes propôs uma missão, fim da qual escolheria o líder supremo. Todos receberiam igualmente dons especiais e uma pequena fortuna em ouro. O poder, isso cabe a cada um decidir, como parte essencial do teste. Acabado o prazo, os macacos apresentaram-se à divindade, falando inicialmente o macaco mais velho. Para ter sucesso, busque o poder, contatando os centros científicos mais avançados, estimulando a pesquisa de uma arma poderosa, capaz de intimidar o mundo. Com a arma, consegui através do temor e da submissão o sucesso, mas confesso que não sou feliz. O segundo macaco, o mais exuberante, disse: eu criei uma teoria, estruturei um grupo e saí pelo mundo divulgando. Assim, pela ideologia eu manipulei consciências, adquiri poder, quadrupliquei os meus ganhos e obtive sucesso. Mas eu confesso também que me sinto-se muito solitário. E o terceiro macaco, tranquilo, sereno, simpático, solidário,
falou. Eu organizei uma cooperativa. Sou macaco e, como tal, fiz o que entendo e o que qualquer macaco entenderia. Plantei bananas. Não sei se tive sucesso, nem muito menos poder. Mas enfim, estamos felizes. Todos em comunidade comiam bananas. E aí, meus queridos amigos, o que a história de hoje nos ensina, né? A respeito da felicidade. Essa é uma lição de vida muito importante, não é verdade? Hoje nós aprendemos com a história dos macacos que um adquiriu poder, né, através ali da sua ciência, né, criando uma arma poderosa, mas no final das contas ele não era feliz. O segundo macaco também criou ali uma ideia, uma ideologia, tentou manipular muitas pessoas, conseguiu muito dinheiro, muito poder e no fim se sentiu solitário. E o terceiro macaco, tranquilo, sereno, viveu em comunidade com seus amigos, plantaram bananas, bananeiras, né? Todos ali viviam unidos, viviam felizes, porque viviam em comunidade, viviam fraternamente. Como ele disse, não tenho certeza se tive sucesso, se ganhei poder, mas o que eu tenho certeza é que eu sou feliz. Todos nós nascemos com esse desejo da felicidade no nosso coração. Nós buscamos ser felizes. Infelizmente, muitas pessoas buscam a felicidade no poder, na grandeza, na glória, mas a verdadeira felicidade está em amar a Deus e amar o nosso próximo, em vivermos em comunidade, vivermos juntos. A verdadeira riqueza está nas coisas simples, como diz Jesus: bendito sejas tu, Deus do céu, porque revelastes essas coisas aos sábios, aos pequeninos. Não aos sábios, mas aos pequeninos. A verdadeira felicidade está nas coisas humildes, nas coisas pequenas. Te convido agora a pegar a sua Bíblia para que juntos nós possamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Vamos lá? Bom, pessoal, nossa leitura de hoje está num dos Evangelhos. Dessa vez vamos ler o livro de Mateus. Vamos ler o capítulo 20, do versículo 20 até o versículo 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então a mãe dos filhos de Zebedeu, junto com os seus filhos, aproximou-se de Jesus e se inclinou diante dele para fazer um pedido. Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: ordena que estes meus 2 filhos sentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Conseguem beber do cálice que eu vou beber? Eles responderam: conseguimos. Jesus acrescentou: sim, vocês beberão do meu cálice, mas não cabe a mim conceder que quem sente à minha direita ou à esquerda. Será para aqueles a quem meu Pai destinou. Quando os 10 ouviram isso, ficaram indignados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse-lhes: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e os grandes impõem sua autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem de vocês quiser tornar-se grande, seja aquele que serve a vocês. E quem de vocês quiser ser o primeiro, seja o servo de vocês. Assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a própria vida como resgate por muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas, após então fazemos a leitura desse evangelho tão bonito, Evangelho de Mateus, o que mais nos toca na leitura de hoje? Se você quiser marcar ali, né, o versículo que mais te tocou, aquele que mais chamou a sua atenção, você pode marcar na sua Bíblia, você pode anotar no seu caderno. E agora uma pergunta a respeito desse evangelho. O que significa o poder para os governantes das nações, que Jesus nos fala ao longo do evangelho? E o que significa o poder para Jesus? Jesus deixa bem claro, né? Que o Filho do Homem
veio para servir e não para ser servido. Olha só que interessante, né? Quem quiser ser grande entre vós, Jesus disse, sirva primeiro, seja aquela pessoa que sirva, aquela pessoa humilde, né? E agora então, vamos tentar compreender um pouco mais sobre a leitura e engatar com o tema do encontro de hoje, que é a pessoa humana e a sociedade. A pessoa humana, cada um de nós, temos a necessidade de viver em sociedade, de uma vida social. Ser humano algum é uma ilha, não consegue viver sozinho, né? Porque viver em sociedade é uma exigência da nossa natureza, da natureza humana. E é na reciprocidade dos serviços, quando eu faço alguma coisa para vocês fazem algo para mim, existe essa reciprocidade, existe um diálogo com os irmãos, que o ser humano se desenvolve. Ele desenvolve as próprias virtudes, também as suas virtualidades. E uma sociedade, ela nada mais é do que um conjunto de pessoas ligadas de alguma maneira, de forma especial de uma maneira orgânica, né? Uma maneira complexa, por um princípio de unidade, em torno de algo em comum. Uma sociedade, então, ela perdura no tempo, ela recolhe o seu passado. Por isso a importância de nós estudarmos a história, conhecermos a nossa história, o nosso passado, para que, olhando para o passado, principalmente para os erros do passado, nós não erremos novamente no futuro. E olhando o que acertamos no passado, nós possamos também acertar no nosso futuro. E cada um de nós deve dedicar-se à comunidade de que faz parte e respeitar também as autoridades encarregadas desse bem comum, que cuidam dessa sociedade. Porque a pessoa humana, ela deve ser o princípio, o sujeito e o fim de todas as instituições que existem na sociedade. Todas as instituições, como assim, catequista? Que instituições são essas? Por exemplo, a igreja. Nós vivemos em comunidade, né? O hospital está lá para servir as pessoas, quem fica doente. A escola, para servir a todas as pessoas que querem ser educadas, né? Então a pessoa humana, ela que tem que ser o sujeito, o princípio dessas instituições, né? E em certas sociedades, como a família, por exemplo, a família é uma sociedade. As pessoas vivem em comunidade, não é verdade? Que a cidade, elas são necessárias às pessoas, porque as pessoas elas precisam participar da vida social cada vez mais. E para isso, é preciso encorajar a criação de, por exemplo, associações e também instituições de livre escolha, com fins econômicos, culturais, sociais, esportivos, recreativos, profissionais, né, políticos. Tudo isso estimula as pessoas, né, molda o pensamento humano para que todos nós possamos viver cada dia melhor em sociedade. Isso se chama socialização. E essa socialização, ela desenvolve um espírito de iniciativa de cada ser humano. Você ter iniciativa em fazer alguma coisa, né? De responsabilidade também, além de ajudar a garantir os direitos das pessoas. Então todos nós temos direitos, direito à vida, direito à escola, né? Direito à saúde, direito de ir e vir, não é verdade? Quais são essas iniciativas? Por exemplo, se você vive em uma sociedade que você pode escolher, por exemplo, eu quero participar de uma instituição esportiva, né? Quero ser um atleta. Isso gera uma iniciativa em você, por exemplo, estamos vivendo um clima de Olimpíadas, quero buscar uma medalha de ouro, porque eu tenho essa iniciativa, né? Moro numa sociedade onde tem, por exemplo, a nossa paróquia, por exemplo, a nossa igreja, nos gera iniciativas de fazer o bem, ajudar as pessoas, e tudo isso nos coloca no nosso coração a responsabilidade. Quando nós ajudamos alguém, nós estamos sendo responsáveis, porque nós estamos colaborando para que nós possamos viver melhor em sociedade, possamos viver melhor todos juntos. E essa socialização, ela também apresenta perigos, como por exemplo,
quando a gente tem uma intervenção muito acentuada do Estado, quando o Estado quer fazer tudo, não deixa a gente ter liberdade para escolher, né? Isso pode ameaçar a nossa liberdade. Bom, pessoal, e dessa forma, então, a igreja, ela orienta que uma sociedade de ordem superior não deve interferir na vida interna de uma sociedade inferior, privando-a de suas competências. Mas essa sociedade que está ali mais elevada, ela deve antes apoiar em caso de necessidade, ajudar a coordenar a sua ação, tendo em vista o bem comum da outra sociedade. E assim, os que governam as sociedades humanas devem respeitar todas as instâncias e autoridades menores e não querer passar por cima dessas ou substituí-las. E olha só que interessante. Agora, um termo muito importante quando nós vivemos em sociedade é chamado de subsídio. Subsídio significa ajuda, né? Esse subsídio tem o objetivo de que cada sociedade caminhe com suas próprias pernas. E na sociedade é preciso que se respeite a hierarquia dos valores que compõem aquela sociedade, porque isso subordina as necessidades materiais e instintivas, as interiores e as espirituais. Quando as pessoas, por exemplo, a convivência das pessoas humanas, né, elas são ali consideradas, olha que interessante, meios e não fins. Se produzirem estruturas injustas, elas vão dificultar uma conduta cristã. Por isso nós temos a necessidade da conversão interior das pessoas, do apelo às capacidades espirituais, a fim de que esses apelos, né, e essa ajuda, essa conversão que vem do coração de cada um, possa obter mudanças sociais que estejam conforme as normas da justiça e possam, dessa forma, favorecer o bem. É o caminho da caridade, o caminho do amor a Deus, o caminho do amor ao próximo, que ajuda a formar uma sociedade boa e uma sociedade sadia. Nós vivemos numa sociedade hoje em dia que há muita informação. Na verdade, nós pegamos os nossos celulares, nossos computadores, as televisões, todos os dias nos bombardeiam com muita informação. Informação daqui, informação dali, informação. Porém, nos falta na sociedade de hoje algo muito importante, que é a formação. São palavras diferentes. A informação deixa-nos informados do que está acontecendo, mas a formação forma o nosso coração, forma nosso pensamento, nosso modo de pensar. Imagina a forma de um bolo. Quem que não gosta de comer bolo, não é verdade? A gente tem a forma redondinha e a forma quadrada. Ela molda o bolo, Dessa forma também, pensando na formação, por isso que é importante nós levarmos a sério a catequese, porque a catequese, ela informa, mas forma o nosso coração, forma o nosso modo de pensar. E desse modo, pensando na caridade, pensando no amor de Deus, a caridade e o amor de Deus representa o maior mandamento social. E aí, pessoal, após todas essas explicações, ficou alguma dúvida? Conseguimos entender um pouquinho sobre a vida em sociedade? O que você achou de interessante? Pode deixar aqui, nos comentários aí abaixo do vídeo. O que você entendeu de diferente, o que você não sabia. Agora nós aprendemos o que é um subsídio, por que é importante nós vivermos em comunidade, E olha que interessante, pensando na leitura de hoje, responda essa pergunta no seu coração. Uma sociedade, ela deve estar voltada para as pessoas ou para o lucro? O que nós achamos mais importante? Participar das associações, dos sindicatos, partidos políticos, ou apenas buscar as riquezas, buscar o poder e buscar a glória? Nós devemos viver em sociedade. Uma sociedade voltada para as pessoas e não voltada para o dinheiro. Jesus já falava: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro.
que nós escolhemos então servir a Deus, servir aquilo que é o certo, aquilo que é o justo, viver em comunidade, viver em harmonia, viver com os nossos irmãos e irmãs, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E nesse momento então, eu convido a você a se colocar num clima de oração. Vamos pedir para que nossa Mãe querida, Nossa Senhora, nos envolva com o seu manto sagrado, com o seu manto de amor. Lave o nosso coração, lave a nossa vida, nos ajude a viver numa sociedade mais justa, numa sociedade mais fraterna, que acolha os pobres, os mais afastados, que tenha um coração mais humano, mais cristão. Rezemos então a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, Rogai por nós. São Judas Tadeu, Rogai por nós. estivemos unidos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi uma alegria imensa ter cada um de vocês em mais uma catequese. Que Deus abençoe você, a sua família, seus amigos, o seu coração. Vamos viver em sociedade, vamos transformar o nosso dia a dia, vamos transformar a nossa comunidade. Que Deus abençoe você. Um bom final de semana, uma boa semana para quando você estiver assistindo, né? Que Deus possa te abençoar. Até a próxima catequese. Um grande abraço.